a esse ciclo Shakespeare que João César inventou aqui para a Casa Dirce, que nos deixa muito felizes, a gente tem o querido Leonardo Béranger, que é professor da PUC Rio. E eu vou apresentar brevemente o Leonardo. Ele é professor do Departamento de Letras da PUC, ele é professor da graduação e da pós, e ele atua no programa de estudos da linguagem, na pós-graduação, na linha de pesquisa Linguagem, Sentido e Tradução. O Léo também é diretor brasileiro do Instituto Confúcios, da PUC. Ele vai várias vezes à China por ano. Ele foi meu colega de doutorado com a professora Marlene. A gente tomou muito café lá no fundão, né, Léo? Nos intervalos. Ele é bem mais novo, ele vai dizer que o Botox está renovado, mas ele é bem mais novo, mas a gente foi colega do curso da Marlene, que a gente fez muito feliz, né, Léo? Era uma época muito boa. Mas uma correção que, nesse momento, o meu Botox já passou todo. Não, ele adora falar isso. Ele é um jovem scholar. E o Léo, então, acho que é um dos grandes nomes dos estudos shakespearianos no Brasil. É um grande colega, um grande amigo. E ele agora está voltado, na pesquisa dele, pensando Shakespeare dentro dos estudos da tradução e da teoria queer. Então, acho que são grandes contribuições que ele vai trazer. Ele também é membro do International Shakespeare Association. Ele coordena um grupo de pesquisa do CNPq, cujo título é Por uma Historiografia das Traduções e Adaptações do Cânone Shakespeariano. Do qual você é membro. Do qual eu sou membro. E a gente é colegas num outro grupo de pesquisa, que é o Shakespeare e as Modernidades. Que ela coordena e eu sou membro. Isso. Então, eu acho essa pesquisa do Léo sobre os boy actors do teatro elisabetano importantíssima, porque ninguém pesquisa isso aqui no Brasil. E mesmo fora, né, Marlene? Tem muito pouco material. Então, eu tenho certeza que tudo que se sabe sobre boy actors, o Leonardo sabe. Né? O Léo tem um texto sobre os boy actors nesse livro, de 2021. Então, tem um registro já escrito, né, sobre esse assunto pelo Leonardo, que é um texto muito legal, eu reli agora. E o Léo faz uma reflexão muito legal sobre gender e genre, não é? Essas transições, que eu achei muito legal de ler. Então, eu queria agradecer ao Léo, né, por ter aceito o convite, agradecer a presença de vocês. Aqui tem um time, um Dream Team: João César, Davi, Ieda, Giovana, Marlene, Márcia Martins, Laura, Felipe, né? Adriana Maia, diretora de teatro. E é uma alegria te escutar, Léo. Tá bom? Valeu. Obrigado mesmo. Sobre esse Dream Team, realmente está estrelar demais a minha plateia e talvez haja até uma dissonância, porque eu vim para dar uma aula, não para falar para a Escola de Altos Estudos. Mas, enfim, agradeço a presença de todos. Muitíssimo obrigado, Fernanda, pelo convite, pela coordenação desse ciclo Shakespeare. Muitíssimo obrigado ao professor João César por acolher o Shakespeare na Casa Dirce, sob coordenação da professora Fernanda. E ele mesmo também, autor de um livro shakespeariano importantíssimo, Culturas Shakespearianas, não é isso? De 2016 ou 2017. Um livro super importante que pensa enfim, depois o João dá a palestra dele. Mas a minha tem por título Já está nascendo barba aqui nos queixos, Shakespeare e seus boy actors. Né? E eu vou ler por uma questão até de tentar organizar meu tempo. Se ficar muito chato, a leitura talvez não seja tão ritmada quanto uma fala espontânea, mas é uma tentativa de chegar a algum lugar, que às vezes a fala solta pode, a mim, que sou muito prolixo, fazer com que eu não chegue. O título da minha palestra, então eu começo, né? O título da minha palestra, na dupla vigência de também me servir de epígrafe, parte da fala de Sanfona, um dos artesãos escalados para atuar em A Mui Lamentável Comédia e Crudelíssima Morte de Píramo e Tisbe,
peça a ser encenada como parte das celebrações do casamento entre Teseu, duque de Atenas, e Hipólita, rainha das Amazonas, em Sonho de uma Noite de Verão, peça que o Shakespeare provavelmente escreveu entre 1595 e 1596. A fala continua. Sanfona diz: nada disso, de mulher eu não faço. Já está nascendo barba aqui nos queixos. E já tem uma gralha aqui que não não faço, não é mão faço. Que é quase erótico a mão fazer. Mas ainda não é o momento disso. Quina diz: não faz diferença, você vai usar máscara. E pode falar com a voz mais magrinha que arranjar. É interessante notar que a fala de Sanfona acaba por estabelecer uma relação metateatral com uma das convenções mais debatidas do palco elisabetano jaimesco. Convenção esta a ausência de atrizes profissionais na Inglaterra até a restauração da monarquia em 1660. Sem mulheres para desempenhar papéis femininos, as companhias teatrais, como a dos artesãos em Sonho de uma Noite de Verão, contavam com seus boy actors, para dar vida às rainhas, fadas, princesas, duquesas, camponesas, toda uma grande variedade de personagens femininas constantes nos textos das peças do período. Na encenação dos artesãos, a relação aparentemente antitética que o título da peça dentro da peça enseja, lembrando a muito lamentável comédia e crudelíssima morte, problematiza o gênero genre cômico ao adjetivá-lo como muito lamentável, encontrando paralelo na problematização da performance de gênero, gender, da personagem Tisbe. Thanks, Davi, por mais este insight. Pagando os créditos a quem assim me fez ver. Na medida em que Sanfona, um homem jovem com alguma barba nos queixos, deverá corporificá-la no palco, corporificar uma mulher. Os paradoxos estabelecidos entre os significantes lamentável comédia e mulher, barba, vão construindo a comicidade que o grupo de artesãos encena em Sonho de uma Noite de Verão, na medida em que agem também como comentários irônicos sobre práticas estabelecidas do teatro elisabetano, que não reconhecia como estrito os limites entre o gênero cômico e o trágico no plano textual, nem entre o corpo masculino e a personagem feminina no plano da encenação. Esse momento da história teatral inglesa, que convencionamos chamar elisabetano, mas que se estende para além da ascensão do rei Jaime I, que se deu em 1603, com a morte de Elizabeth, foi uma explosão teatral ímpar, e eu estou citando esse fragmento, como assim compreende Marlene Soares dos Santos, que aqui está num texto de 1994. E de inigualável apelo popular, no sentido mais abrangente que pudermos dar à palavra popular, algo que a Marlene também sempre repete. Frequentadas por nobres, comerciantes, estudantes e até mesmo prostitutas e arruaceiros, as casas de espetáculos londrinas exibiam em seus palcos peças que a própria Elizabeth I e depois Jaime levará aos seus palácios para apresentações perante a corte. Sendo tão afeita a encenações dramáticas e patrona de uma companhia teatral, a The Queen's Men, foi Elizabeth, então, quem deu ensejo a que alguns nobres se tornassem patronos das primeiras companhias teatrais inglesas, mantidas para sua própria diversão, com apresentações em palácios e mansões do reino. Recentemente, semana passada, semana retrasada, lendo um livro de história Tudor, eu vim a saber que justamente essa concessão foi um dos primeiros atos dela ao ser coroada. Foi ainda em 1558, foi até antes do primeiro parlamento. O primeiro parlamento, 1559, o primeiro parlamento em que ela está coroada, vai confirmá-la como chefe da igreja. É até uma questão, porque do momento da ascensão dela até 1559, quando do primeiro parlamento, ficou uma coisa meio do tipo,
que nós somos? Nós somos católicos, nós somos protestantes, que tipo de protestantismo nós somos? Mas antes mesmo disso, ela já apadrinha uma companhia teatral, The Queen's Man, que é a primeira, e inclusive volta, porque tinha ficado interrompido o chamado ciclo de Coventry, que eram os ciclos ainda das moralidades, dos interlúdios, que eu até vou citar aqui oportunamente. Então, Elizabeth, essa ideia de patrona é muito mais que simbólico. Ela, de fato, deu a chancela para que as companhias teatrais trabalhassem e, junto com ela, outros nobres deram. O Lord Chamberlain deu para a companhia do Shakespeare mais tardiamente, né? Os atores, considerados masterless men, homens sem mestre, necessitavam da proteção dos nobres, visto que, por não estarem ligados a uma guilda, não ser uma profissão reconhecida por uma guilda, nem ocuparem posições servis ou quaisquer outras regulamentadas, corriam o risco de serem lidos e apreendidos como vagabundos, como foras da lei, e enquadrados na chamada lei da vagabundagem, que a Vivian, até na aula passada, citou, né? Além de estarem sujeitos às sanções impostas por essa lei da vagabundagem, os atores, que sobreviviam essencialmente de suas bilheterias, apesar da chancela dos nobres, essa chancela dos nobres não significava dinheiro, era apenas uma permissão para usar a libré e, portanto, não serem presos, tinham que contornar as recorrentes epidemias de peste que implicavam o fechamento dos teatros pelas autoridades sanitárias locais, algo análogo ao que nós vivemos durante a epidemia de Covid-19, né, em que as encenações artísticas foram fechadas. Para além disso, os rigores do inverno e toda sorte de intempéries comumente impossibilitavam a apresentação de teatros, de espetáculos nos teatros públicos, entendendo públicos como sem teto, abertos, por serem construídos a céu aberto durante boa parte do ano, no caso do inverno, fazendo com que as companhias se vissem obrigadas a partir em itinerância pelo interior da Inglaterra, já que os teatros de Londres fechavam durante o período do inverno. Nesse momento, fazendo apresentações nas próprias carroças usadas para viagem ou em pranchas erguidas sobre barris e tonéis. Então, vejam que ser ator no início do teatro moderno inglês, não era assim muito fácil. Nesta teia de adversidades, que vão do clima à censura, enfrentadas pela atividade teatral, composta por fatores climáticos, sanitários e de regulamentação profissional, soma-se o discurso religioso, conservador, de matriz calvinista, e que vai destinar à figura do boy actor seus ataques mais virulentos, embasados que estão na leitura bíblica do livro de Deuteronômio, que vaticina que a mulher não deverá usar artigo masculino, nem o homem se vestirá com roupa de mulher. Uma pequena pausa, porque nesse momento estamos falando dos boy acts. Vale aqui uma reflexão. Por quê? Por que boy act? Eu digo aqui, no entanto, por que os papéis femininos eram desempenhados por homens no palco elisabetano jainesco? Essa é uma pergunta com a qual professores de literatura inglesa e estudiosos do teatro shakespeariano, historiadores do teatro, enfim, todas as pessoas que trabalham com o palco do início da Era Moderna na Inglaterra, são confrontados. Nós somos confrontados por essa pergunta inúmeras vezes quando a gente vai dar uma aula ou falar desse tipo de palco. Por que não tinha mulher? Por que só homem trabalhava? A explicação segue, geralmente, uma perspectiva diacrônica. A gente olha para o passado, né? Para o passado tendo como referência o período elisabetano. E segue mais ou menos o seguinte script. A gente diz, as origens do teatro inglês remontam ao teatro medieval.
período no qual os textos dramáticos eram monopolizados pela Igreja Católica, cabendo aos clérigos, monges, abades, freis, às vezes de atores. Já nos justifica. Com a popularização e consequente laicização do fenômeno teatral, são as guildas, as corporações de ofício, igualmente compostas somente por homens, pois somente eles poderiam integrá-las, que levam as encenações às ruas, mobilizando cidades inteiras, com os ciclos de mistérios durante os feriados religiosos, a partir do século XIII na Inglaterra, tendo sido os ciclos de York e Coventry os mais famosos deles. Então, parece satisfatória essa explicação, né? Inclusive, esses ciclos, houvesse uma máquina do tempo, porque com a reconstrução do globo a gente finge que está numa máquina do tempo, mas os ciclos ninguém mais reencenou. Devia ser maravilhoso, né? Porque dizem que realmente tinham as estações na cidade e eles iam encenando os episódios bíblicos, desde o livro do Gênesis até o Apocalipse. Lógico, havia melhores momentos da Bíblia, né? E, inclusive, uma coisa que eu aprendi com a Marlene, né, que como essas guildas elas iam dividindo os textos a partir das suas especificações, né? Os padeiros faziam a multiplicação dos pães, algo mais ou menos por aí. Os carpinteiros, a Arca de Noé. Então, devia ser absolutamente fascinante. Bem, dita essa explicação, eu retorno ao texto de 1994, da professora Marlene. Lá, a professora nos ensina o seguinte. Ela diz: Shakespeare consegue transformar o que poderia ser considerado deficiência num recurso dramático dos mais sofisticados. Nas comédias, por exemplo, Os Dois Fidalgos de Verona, como Quizerdes, O Mercador de Veneza e A Noite de Reis, que são comédias em que há o recurso do travestimento, os enredos exigem que as moças se disfarcem de rapazes e assim permaneçam durante maior parte da peça. Estabelece-se, então, um jogo lúdico muito interessante para o espectador elisabetano. Ele sabe que um rapaz faz o papel de uma moça que faz o papel de um rapaz. No final das contas, o jovem ator atravessa a peça fazendo o papel dele mesmo. Encerra a citação. O jogo é, de certo, lúdico, sem dúvida alguma, tendo um efeito cômico bastante agudo. Mas também é um jogo que levantava ansiedades que vale a pena analisar, sobretudo da perspectiva dos detratores do teatro, aqueles que eram chamados os anti-theatrical, né? Aqueles que se posicionavam numa posição antiteatral. Assim, se levantavam ansiedades. Que ansiedades esses atores travestidos, os boy actors, levantavam no público teatral da época? Em busca por respostas, tentando chegar a uma resposta, um exemplo histórico, eu sempre volto a ele, um exemplo histórico interessante é a figura do Edward Kynaston. Preste atenção nas datas, que o Kynaston nasceu no momento em que o Oliver Cromwell vai dar, não sei se pode falar o golpe, da perspectiva, né? Para os monarquistas foi golpe. Para os puritanos foi um jogo legítimo do parlamento. Mas, enfim, é o início do chamado interregnum, em que enfim, vou lá, que vai, em 1649, fazer com que o Charles I perca a cabeça. Agora, eles vinham desse setor da sociedade que eu já falei, os chamados puritanos, que achavam que a reforma iniciada por Henrique VIII em 1533, com o ato da supremacia em 1534, depois referendado pelo Eduardo VI, desfeito pela Maria I, refeito pela Elizabeth, eles achavam que aquela reforma era, pelo perdão do trocadilho, para inglês ver, que não tinha tido reforma nenhuma, que a igreja da Inglaterra era tão corrompida quanto a igreja de Roma e que as mudanças deveriam ser levadas a um termo mais intenso. E, portanto, a pauta dos costumes se coloca para eles, né?
O Edward Kynaston, vejam, considerado o último boy actor da história do teatro inglês. Ele nasce no período em que os teatros são fechados. Mas ele vai viver a reabertura dos teatros. Chegaremos lá. A beleza, e se nós acreditarmos no retrato que nos sobreviveu, há de se admitir, feminina, do Edward Kynaston, levou John Downes, um guarda-livros do período da Restauração, a duvidar, e eu cito, se alguma mulher que o sucedeu nos palcos sensibilizou tanto a plateia como ele o fez. Fim de citação. Igualmente fascinado pela beleza de Kynaston, ficou o famoso diarista Samuel Pepys, uma fonte maravilhosa para quem quer entender o chamado Teatro da Restauração, né? Principalmente o primeiro volume dos diários, que é o de 1661, em que ele vê a reabertura dos teatros. E o Pepys, ele anota no dia 7 de janeiro de 1661, ele anota nos seus diários, após assistir a uma apresentação de Epstein, peça de Ben Jonson, em que Kynaston atuou. Ele diz o seguinte, ele registrou o seguinte: entre outras coisas aqui, Kynaston, o boy, teve a sorte de aparecer em 3 formas. Primeiro, como uma mulher pobre em roupas comuns, para agradar Morose. Depois, com roupas finas, como um galante. E depois estava claramente a mulher mais bonita de toda a casa. E, por último, como um homem. E então apareceu o homem mais bonito da casa. O registro de Pepys nos traz uma reflexão. Teriam sido os boy actors, de fato, teriam sido, de fato, os boy actors, jovens, imberbes, aprendizes, cujas vozes não haviam mudado, como geralmente nós, professores, repetimos ad náusea? Ele já tinha, em 1661, 21 anos. Se ele estava imberbe, ele estava com um problema hormonal. Não é? Agora, sobre o talento do Pepys, no mesma encenação, sobre o talento do Kynaston, numa mesma encenação, ele deslumbrar o Pepys como mulher pobre, mulher rica, como homem. Se fosse nos dias de hoje, ele ia ganhar todas as temporadas de RuPaul's Drag Race, né? Porque essa capacidade de viver o masculino e o feminino é incrível. Na contramão, porém, se ele fascinou o Pepys, Pepys era um liberal. Ele não fascinou a todos. Na contramão, porém, da admiração expressa por Downes e Pepys, os boy actors são referidos pelos radicais religiosos da época, aqueles que eu já citei, os calvinistas puritanos, de posicionamento separatista em relação à Igreja Anglicana, por metáforas que se encerram não apenas no campo semântico religioso, do pecado, do diabólico, mas também do abominável, do prostituído, extrapolando, portanto, o próprio texto bíblico em seu julgamento sobre as práticas do travestismo. O drama inglês do início da Era Moderna pode ser compreendido como uma expressão artística altamente dependente da noção de alteridade, de otherness, para usarmos os termos em inglês, não, enfim, por um fascínio pela língua inglesa, não se trata disso. Como nos lembra Stephen Orgel, em texto de 1996. Essa alteridade está presente nas mais diversas expressões. Por exemplo, as comédias são comumente italianas, francesas ou provincianas. Não são inglesas londrinas, salvo Merry Wives of Windsor, pensando no cânone shakespeariano. É sempre o outro, né? As tragédias escandinavas, espanholas, greco-romanas, Titus é também grega, né? Shylock, no Mercador de Veneza, escrito em torno de 1596-97,
Barrabas, de O Judeu de Malta, composta por Christopher Marlowe, provavelmente no ano de 1589, são vilanizados, eles são vilões por serem esse other, por serem judeus, numa Inglaterra em que os judeus tinham sido expulsos pelo Eduardo I, lá na Idade Média. É o outro, o problema está no outro. As mulheres, por sua vez, que também ocupam essa posição de outro, são frequentemente figuradas como indivíduos que se constituem como meramente complementares, seguindo a lógica aristotélica, cujas identidades se constroem nos textos por uma oposição binária aos homens. Shakespeare até foge um pouco disso, né? Ou bastante disso, refletindo, assim, a ideologia hegemonicamente patriarcal da época. Nesse concernente, Shakespeare não foge tanto. Ele é um homem da época dele. Mas quão opostos seriam o masculino e o feminino na trama discursiva da cultura inglesa, britânica, dos séculos XVI e XVII? Se a distinção entre homens e mulheres é estruturante da cultura elisabetana, e é igualmente constitutivo dessa cultura o fato de que as diferenças de gênero nessa sociedade são mais fluidas e turvas do que uma primeira mirada nos poderia fazer crer, e essa fluidez é agudamente denunciada pela figura do boy actor, como o relato do Pepys indica. Se, na dinâmica social da Inglaterra elisabetana, as mulheres ainda são frequentemente remetidas à posição existencial de commodities, de mercadorias, cujos casamentos eram arranjados para a conveniência e vantagem de seus pais, vale lembrar que, em relação ao futuro dos jovens rapazes, homens, as alianças matrimoniais eram também frequentemente forjadas por meio de arranjos materiais e conveniências financeiras, o que nos leva a acreditar que a verdadeira força patriarcal no início da era moderna inglesa se estabeleceria também na relação entre gerações, entre pais e filhos, não apenas entre homens e mulheres. Não estou dizendo com isso que não haja uma opressão do homem como a mulher, mas há opressão entre gerações. Um conflito que se descortina a nós em peças shakespearianas, como Romeu e Julieta, em que ambos, jovem, menino e menina, Romeu e Julieta, estão submetidos a uma força dos pais. O mercador de Veneza, a Pórcia, nem com pai morto, se livra dos ditames do pai, como gostais, as you like it, por exemplo. Além disso, se a monarca Elizabeth I fazia uso político de sua condição de mulher, atribuindo a si mesma epítetos como Virgin Queen, Rainha Virgem, ou Gloriana, além de fazer uso diplomático de diversas propostas de casamento, ela mesma também subvertia sua condição de gênero, referindo-se a si mesma como Prince of England, por exemplo, apostando numa certa neutralidade da palavra Prince em relação à palavra Queen. Se as autoridades Tudor fizeram reviver as chamadas Sumptuary Laws, que a professora Vivian também apresentou aqui na aula passada, as chamadas leis da indumentária, que estavam em desuso desde o final da Idade Média. Os Tudors voltam com essa lei, que prescreviam o tipo de vestimenta permitida aos súditos de acordo com sua classe social, sua renda e, evidentemente, seu gênero, se homens ou mulheres. Essa mesma cultura tinha por prática vestir seus meninos com saias, fazendo da adoção das calças, as breeches, um rito de passagem para os meninos ingleses em torno de seus 7 anos de idade, a qual caberia ser celebrado em cerimônias familiares, demarcando assim o fim de um estágio da vida infantil em que as marcas de masculinidade e de feminilidade eram mais fluidas e elásticas, compondo um gênero comum, um gênero uniforme, atribuído às crianças naquela cultura. Em relação aos corpos adultos, Michael Shapiro nos informa como a rede de prostituição londrina também explorava o travestimento.
visto ser comum que mulheres prostitutas usassem de vestimentas masculinas pelas ruas e esquinas da cidade, mas, olha, veio num bom momento, quando falou da prostituição, pá, veio um pé. Deu uma boa dramaticidade. Visto ser comum que mulheres prostitutas usassem de vestimentas masculinas pelas ruas e esquinas da cidade, de modo a se tornarem mais atraentes a seus clientes. Há registros. Em 1587, William Harrison afirma que conheceu alguma dessas rampeiras em Londres, tão bem disfarçadas de homens, que não consegui descobrir se eram homens ou mulheres. Como é que é? Vamos guardar para o café. Opa! Como a opinião indignada de Harrison sugere, a ambiguidade de gênero era considerada eroticamente sedutora a ponto de alimentar o mercado sexual. Vale dizer, ilícito, porque elas poderiam ser presas, mas um mercado para o qual havia consumidores, portanto, ávido por corpos travestidos na Londres da virada do século XVI para o século XVII. O discurso médico acerca da fisiologia e anatomia humanas, embora claramente pouco científico, no século XVI e XVII da Inglaterra, podia ser desconcertantemente ambíguo. Tratados sobre ginecologia ofereciam explicações variadas sobre a natureza da diferença sexual entre homens e mulheres. Na Inglaterra da primeira metade do século XVII, o compêndio sobre anatomia e sexualidade mais difundido era chamado Microcosmografia, publicado em 1615 e de autoria de Helkia Crook. Na obra, Crook, que aliás era médico particular, médico real, médico do rei Jaime I, portanto, um médico o mais prestigioso no reino, não escapa às ambiguidades da medicina de sua época sobre as distinções entre o masculino e o feminino. Apesar de defender a noção de que os corpos e as mentes de homens e mulheres seriam genuinamente diferentes, e é lógico que há uma valoração disso, o homem como um indivíduo superior, mais inteligente, a mulher um indivíduo subalterno, mais limitado intelectualmente. Apesar de defender uma diferença, Crook, em diversas passagens, acaba por subscrever a visão homológica da diferença sexual, muito difundida à época, que compreendia indivíduos do sexo masculino como uma forma humana mais desenvolvida do que aqueles do sexo feminino, claro, mas ambos teriam tido uma mesma origem, sendo os homens indivíduos nos quais a semente mais forte, a masculina, prevaleceu no momento da concepção do indivíduo, gerando neste indivíduo mais calor. O que faria com que os órgãos genitais, é o calor, que faria com que os órgãos genitais se exteriorizassem. Vocês entendem meu movimento? A partir de um feto correlatamente mais forte, sendo calor compreendido como força. Na mulher, os órgãos genitais se encontrariam mais atrofiados e internos, escondidos no baixo ventre, pois as mulheres não teriam tido calor, força necessária para exteriorizar sua genitália. Isto era tido como uma crença científica. Era super conhecida, vocês talvez já tenham ouvido falar disso, era conhecida na narrativa
uma espécie de lenda urbana, de loura do banheiro, de uma campesina que cavalgou pelos campos da Inglaterra com tanta intensidade que, ao fim do exercício, teria desenvolvido um pênis que se exteriorizou pelo calor provocado no corpo, produzido pela cavalgada. Então, veja como a diferença sexual era frágil no imaginário dessa galera. Uma cavalgada poderia te levar a uma transição. A visão de que os órgãos genitais masculinos e femininos seriam versões invertidas um do outro, é apenas uma questão de exterior e interior, defendida por Crook, não é monolítica, mas certamente hegemônica no imaginário inglês da cultura elisabetana jainesca. A chamada tese homológica. Apesar de esta tese, a tese homológica, ser prevalecente no início da Era Moderna inglesa, todo o debate acerca da relação entre os gêneros e todo o processo de socialização dos indivíduos ao fim da primeira infância buscava acentuar as diferenças entre homens e mulheres, não suas similaridades, não a homologia, incorrendo o discurso em atitudes invariavelmente misóginas, no sentido de compreender as mulheres como indivíduos menos inteligentes, mais passionais, com menos controle sobre seus afetos, suas emoções, suas reações. A visão, ainda aristotélica, de que as mulheres seriam versões imperfeitas dos homens, encontra, portanto, legitimidade nos argumentos homológicos de Crook sobre o masculino e o feminino, justificando todo um conjunto de práticas sociais que apontam para a dominação do homem sobre a mulher, do homem sobre outro homem, caso este agisse socialmente como feminino, subscrevendo uma noção de subjetividade conforme a teórica norte-americana Judith Butler a compreende em seus problemas de gênero, isto é, forjada por certas práticas políticas que instituem identidades em bases contingentes de modo a atingir objetivos em vista. No entanto, creio aqui que o que se faz mais assombroso ao homem elisabetano acerca de suas convicções sobre a diferença sexual, quais sejam a noção de que homens e mulheres vinham de um corpo fetal um dia neutro e que, em sendo naturalmente superiores, homens poderiam controlar os corpos e as mentes das mulheres, produzindo, assim, um sujeito feminino, é precisamente a fantasia reversa. O temor de que eles, homens, poderiam se fazer ou serem feitos mulheres. Possibilidade esta que os boy actors encarnavam no palco. A possibilidade de um homem se fazer mulher. É a presença atemorizante deste fantasma que assombra a mente de Romeu, que, ao se sentir coibido a matar Teobaldo por estar apaixonado por Julieta, lança a mão da espada, um símbolo caracteristicamente fálico, e parte contra o primo da amada na ânsia de vingar seu amigo Mercúcio, mas não sem antes lamentar: ó Julieta querida, a tua formosura tornou-me efeminado e embotou na minha alma o gume da bravura. A tradução aí é do Honestaldo de Penaforte. Ao se reinserir no código belicoso característico do gênero gender masculino de Verona, Romeu transmuta o gênero genre da peça, posto que, até este momento, até então, a peça poderia ser quase lida como uma comédia romântica, e se transforma numa tragédia que vai encontrar herói e heroína mortos ao fim do quinto ato. É Robert Burton, o famoso autor do longo tratado Anatomia da Melancolia, de 1660, quem teoriza acerca da questão de Romeu em linhas bastante diretas. Por Robert Burton, ele diz o seguinte: o amor é cheio de medo, ansiedade, dúvida, cuidado, impertinência, suspeita, transforma um homem em uma mulher.
Daí o medo do Romeu. É de se esperar, então, que o medo de efeminar-se ou de sentir-se atraído por homens femininos ganhe mais força na Inglaterra pela encenação da subversão dos gêneros no palco elisabetano, corporificada pelo travestimento dos boy actors, que passam a ser vistos como sujeitos abjetos, repelentes, mas também atraentes em sua abjeção. Ao contrário de se esconderem, como as prostitutas, que ficavam no escurinho debaixo da árvore à noite, os boy actors exibem-se nos palcos da cidade, como que lembrando a toda Londres e a cada um dos homens, especialmente os homens, que a masculinidade é um conjunto de rituais que se encena, não definido nem concluído pelo breaching, aquele rito de passagem aos 7 anos de idade, em que o menino tirava a saia e punha a calça. William Prynne, polemicista, foi essa palavra que me faltou no início, polemicista antiteatral, escreve numa obra intitulada Histriomastix, de 1633, o seguinte: esse vestir-se de mulher, especialmente para fazer uma peça, olha o puritano, uma peça lasciva, amorosa, prostituída, doente de amor no palco, olha o que o Burton fala, que o amor adoece o homem, é certamente pecaminoso e abominável. Porque não apenas excita muitos desejos adúlteros e sujos, ele mesmo admite, não sou eu que estou dizendo, tanto nos atores quanto nos espectadores, e atrai-os tanto para a lascívia contemplativa como para a verdadeira, que é o mal, mas também os instiga à autopoluição, um pecado pelo qual Onã foi destruída, e aquela sodomítica impura a qual os gentios réprobos foram entregues. Somos nós que temos desejo nos boy actors, ou são eles? Histriomastix, 1633, William Prynne. O nome dele está aqui. Seguindo Prynne, eu acho que você... Veja, João, você que é crítico da política contemporânea, que a pauta dos costumes é antiquíssima. Seguindo Prynne, seguindo este puritano, John Reynolds, outro inimigo do teatro, e especialmente combativo, esse era especialmente, o alvo dele eram os boy actors, da convenção do cross-dressing, vai dizer o seguinte, numa obra, num panfleto, eles escreviam panfletos, eram os famosos panfletos dos puritanos. The Overthrow of Stage Plays. Ele acredita que a adoção de roupas femininas por homens incita o desejo homerótico, aquele pecado que destrói Sodoma. Legitimado pelo texto bíblico, Reynolds usa o termo dog, cachorro, em sua conotação de prostituto, para se referir aos boy actors, que, na fantasia puritana, participavam invariavelmente do comércio sexual que agitava os teatros públicos dos séculos XVI e XVII. É sabido que havia uma certa rede de prostituição no entorno dos teatros, sendo aquela região da cidade as chamadas liberties. Agora, eles tinham certeza que os boy actors eram integrantes desse comércio. Era necessário, por conseguinte, sob a égide da moral religiosa calvinista, que se coibisse as, e eu agora estou citando Reynolds, ocasiões em que homens são transformados em cachorros, em dogs. E a referência aqui, o contexto textual te faz crer que é prostitutas, o mais rapidamente possível, de modo a extinguir toda, notem, excitação pela sujeira bestial, ou mesmo mais que bestial. Nem ele encontrou adjetivo para expressar o quão bestial ele achava aquele tipo de excitação, que ele admite existir, ser uma excitação.
O salto interpretativo, eu acho um salto interpretativo, uma selvageria interpretativa, que as palavras de Reynolds sugerem de efeminação, o boy actor, a bestialidade, é notável. E deve nos lembrar que naquela cultura a feminilidade não é equiparada a recato, a pureza, mas sim a bestialidade, né? Ao contrário, o que é temido nas mulheres, e por conseguinte em homens femininos, boy actors aí incluídos, são os seus desejos ingovernáveis, violentos, predatórios, corruptos, corruptores. A ansiedade, volto aqui às ansiedades, caluniosa dos puritanos, notem que eles são ansiosos, em combater as práticas de cross-dressing nos palcos ingleses, pode ser lida, porém, como sintoma do fascínio que os atores travestidos potencialmente exerciam no público geral, no público teatral e no imaginário da época como um todo. Para Reynolds, Prynne e toda uma gama de panfletistas puritanos antiteatrais, liderados por políticos locais, enfim, repito, algo antigo, o que fascina, porque os prefeitos de Londres vinham desse extrato da sociedade, né? Eles vinham, geralmente, desta dissidência da igreja anglicana, né? Da igreja oficial. O que fascina o espectador de peças é uma sexualidade que se apresenta e age em uma expressão de gênero agudamente ambígua e fluida, que não distingue os homens das mulheres e que, para além disso, na mentalidade deles, reduz homens a mulheres, convidando esse mesmo público a, entre aspas, também é um puritano dizendo, secretamente, em seus conclaves secretos, fazer o papel dos sodomitas, ou algo ainda pior. Fim de citação. É quase gótica a citação. Como assevera Philip Stubbs, S-T-U-B-B-E-S, em seu Anatomy of Abuses, 1585. Lembrem que Shakespeare chegou a Londres, provavelmente, 1590, não é isso, Marlene? 90, 91, 92, 89. Shakespeare chegou para ser ator no meio desses discursos. A fantasia puritana, porque é uma fantasia, portanto, é a da efeminação enquanto uma prática corrente, também fora dos palcos. Em um retorno, ouso brincar aqui freudianamente do recalcado, a condição homológica do gênero, aquela na qual homens e mulheres foram um dia, apenas o espelhamento do outro. Um retorno à condição em que homens, em suas vidas fetais, foram iguais às mulheres. Um retorno a um momento da vida infantil do homem anterior ao breaching, no qual meninos e meninas usavam saias e estavam igualmente submetidos ao assujeitamento aos pais. Como sintetiza Melissa Sanchez em texto de 2019, a atitude francamente erótica em relação aos boys no teatro da primeira modernidade inglesa nos lembra que o gênero e a sexualidade não são categorias biológicas transhistóricas, mas sim taxonomias específicas de determinadas situações no tempo e no espaço. A convergência de idade, gênero e posição social aparece na imprecisão do termo boy, uma categorização que tinha menos a ver com idade do que com status e comportamento. E daí eu lembro a vocês que eu insisto em duvidar de que somente imberbes, cuja voz não havia mudado, desempenhavam os papéis femininos. Isso já vem, inclusive, sendo comprovado por pesquisadores na Inglaterra, que têm acessos a fontes, arquivos, e cujos resultados de pesquisas a gente acaba tendo ciência apenas por fontes secundárias, mas a existência de boy actors para além do período da puberdade, né? Inclusive, muitas vezes, atores de fato maduros na profissão,
sobretudo em papéis muito cômicos, a saber, a ama de Romeu e Julieta, por exemplo, né? As Alegres Comadres de Windsor. O conservadorismo puritano, que tinha como alvo primeiro os boy actors ingleses, mas que antagonizava com a atividade teatral como um todo, foi vitorioso. Ainda que provisoriamente. E aqui eu vou não tenho nem a sombra do talento, mas a técnica, eu posso imitar a shakespeariana, que é de comprimir muita coisa em 3 versos, assim, 100 anos de história de Roma em meia cena. Eu vou pular para a Restauração. A Revolução Puritana, liderada por Oliver Cromwell, e que levou à decapitação do rei Carlos I em 1649, teve um impacto cultural tremendo na Inglaterra, levando ao fechamento dos teatros no período entre 1642 e 1660. A insatisfação, porém, de grande parte do parlamento e de parcela considerável da população precipita um convite do parlamento inglês para que o filho do rei decapitado, Charles II, Carlos II, filho seu mais velho, portanto, herdeiro presumitivo, retornasse de seu exílio na França, na Europa, que eu costumo brincar, a Europa de verdade, a Europa continente, a Europa França. Né? Não que Inglaterra não seja Europa, mas eles mesmos se referem aos outros como Europa. Né? Retornasse de seu exílio na França e assumisse o trono, restaurando a monarquia, o chamado período dos Late Stuarts, né, dos Stuarts tardios, nos reinos da Inglaterra, Escócia e Irlanda, em 1660. Voltou a monarquia na Inglaterra. Mas, infelizmente, provisoriamente, os puritanos venceram. Esses discursos deles colaram. O parlamento fez uma guerra contra o rei, destronou o rei, decapitou o rei, instituiu aquilo. Eu até tenho resistência em chamar aquilo de república, eles chamam, né, república puritana, mas interregno, que na verdade se tornou muito mais autoritária e muito mais censora do que a monarquia do Charles I, que já tinha muito apego a um ideal absolutista de poder. Né? Os puritanos conseguiram ser mais autoritários do que um rei absolutista havia sido até então. Esse século que se segue à restauração a partir de 1660, a restauração da monarquia, que traz consigo a reabertura dos teatros, porque Charles II, eu ia falar aterrissa, a porta na Inglaterra, e uma das primeiras coisas que ele vai fazer é reabrir os teatros, testemunha e promove, é um momento histórico em que William Shakespeare será promovido ao status de poeta nacional, como já nos ensina Michael Dodson, em 1992, em seu trabalho, a meu ver, incontornável, The Making of the National Poet. É nesse período que, para fins historiográficos, podemos chamar de iluminismo em inglês, forçando uma barra, que se iniciam práticas que hoje entendemos como absolutamente estabelecidas. Aquilo que nós quase que tomamos por natural foi a produção de um momento histórico. Em relação ao Shakespeare, tá, gente? A reprodução das obras de Shakespeare em edições acadêmicas e com aparato crítico, sendo o trabalho de Nicholas Rowe, em 1709, pioneiro. Guardem o nome do Nicholas Rowe. A publicação de monografias integralmente dedicadas à análise de peças shakespearianas, uma indústria que se torna uma indústria, né? E uma indústria cada vez mais lucrativa. A gente não consegue nem acompanhar nem um pouquinho do que se publica sobre Shakespeare no mundo. Só a Arden enlouqueceu, né? Porque cada dia a Arden tem um lançamento, não só de peças, mas agora esses livros temáticos, Shakespeare and Postcolonial Theatre, Shakespeare and Queer Theory, Social Justice. É incrível. Mas a publicação de monografias integralmente dedicadas à análise de peças shakespearianas, uma indústria fundada por John Dennis, com seu An Essay Upon The Writings and Genius of Shakespeare, em 1712. A inclusão de Shakespeare no currículo escolar secundário,
tendo como primeiro registro o ensino de Julius Caesar, em 1728, aos alunos da Westminster School. O ensino de Shakespeare nas universidades, iniciado por William Hawkins, em Oxford, com suas famosas lectures no início da década de 1750. E o Shakespeare nunca mais foi expulso dos currículos escolares ingleses, nem dos currículos universitários ingleses, nem dos nossos, se o aluno for estudante de letras inglês. A construção de uma série de monumentos que buscam eternizar a imagem de Shakespeare, que se inicia com a inauguração da estátua do dramaturgo na Poets' Corner, na Abadia de Westminster, em 1741, só a estátua, porque seus restos mortais nunca foram retirados da capela de Stratford, né? Acreditam lá na maldição, amaldiçoado será aquele que mexer nos meus ossos, acharam por bem nunca mexer. A transformação de Stratford-upon-Avon em cidade de peregrinação, quase que um status religioso, a terra santa dos shakespearianos. Ou a Disney, como a gente brinca, né? Para quem gosta de Shakespeare, é uma Disney. E o dia 23 de abril, em data celebratória para shakespearianistas e empolgados pelo teatro shakespeariano de todo o globo, all over the globe, e falantes de todas as línguas, a partir do jubileu promovido por David Garrick em 1769. Então você veja o ganho de status de Shakespeare naquela cultura entre a restauração ao jubileu. E depois do jubileu, aí pronto, né? É nosso. Todo esse processo, esse longo processo de 100 anos, que de uma certa forma nos traz aqui, né, eu estar aqui, o ciclo Shakespeare estar se dando na casa Dirce, é fruto desse processo. Passado mais de 400 anos desde a sua morte, parece ter se iniciado no período da restauração, nos palcos de 2 pequenos teatros que receberam licença do rei Charles II, aquele que voltou da França, para funcionar na pequena Londres. Londres ainda é razoavelmente pequena, tem cerca de 500 mil habitantes. No tempo do Shakespeare tinha cerca de 200 mil habitantes, cresceu muito naquelas décadas, mas 500 mil de habitantes ainda é pouco. Após o fechamento, em 1642, como vimos, por força de lei parlamentar, de todas as casas de espetáculos do país, em alinhamento ao projeto de governo puritano liderado por Oliver Cromwell, que compreendia o teatro e os boy actors como um locus de subversão e imoralidade. Esta licença que o Charles II deu é datada de agosto de 1660, e ela garantiu a Thomas Killigrew e William Davenant. Davenant, ele era inclusive afilhado do Shakespeare, né? Ele gostava de dar a entender em conversas que era filho do Shakespeare, né? Porque os pais dele eram donos de uma hospedaria que ficava na estrada entre Londres e Stratford. E ele adorava dizer assim no pub, minha mãe era muito amiga do William, do tipo, vai que eu sou filho. Ele gostava de dar a entender que era filho do Shakespeare. Mas isso nunca foi comprovado, mas afiliado, certamente, comprobatoriamente, ele era. O direito de controlar compartilhadamente, diz o documento do Jaime, eles devem se respeitar na concorrência, os teatros públicos ingleses, além de dirigir espetáculos, isso é o texto do ato do rei, do ato do rei que vai ser aprovado pelo parlamento, dirigir espetáculos com cenário e música, estabelecer o valor das entradas e arbitrar os salários de seus empregados, dos atores. Tendo ambos passado temporadas na Europa continental, tanto Davenant quanto Killigrew escolheram quadras de tênis desativadas para a construção de seus teatros, sendo esse tipo de adaptação arquitetônica comum do outro lado da Mancha. A opção da King's Company, do Killigrew, foi, a princípio, por um teatro mais simples, low profile, sem uso de maquinário elaborado para mudanças de cenário ou decoração muito virtuosa. A concorrência foi acirrada, o que levou Killigrew a fechar a casa um ano depois.
e realocar a companhia em um novo teatro construído do chão, não mais um prédio adaptado. Pois o empreendimento de Davenant, afilhado do Shakespeare, embora também tenha começado como uma quadra de tênis convertida em casa de espetáculos, replicava a elaboração dos aristocráticos teatros franceses. Tendo trabalhado ainda em 1640 com o famoso designer Inigo Jones, Amanda knows a lot about Inigo Jones, Davenant fazia com que a sua Duke's Company emulasse também a extravagância das masques da corte de Carlos I, antes do Cromwell tomar o poder, com seus cenários ricos, indumentária complexa e orquestra super polifônica, diversos instrumentos. Carlos II e seu séquito e sua corte voltavam ao poder de seu exílio na França encantados com o teatro francês, com o teatro continental, convencidos, o rei e a corte, dos méritos superiores do palco italiano, nas palavras de Heselton Spencer, em texto de 1963, que eu li com você. E o projeto de Davenant soube acolher as ansiedades do momento. Davenant sacou que aquela corte, aquele rei, não queria uma coisa simplesinha, como tinha sido no tempo do Shakespeare. Queria Broadway. Uma rubrica, olhem como era Broadway, uma rubrica contida em Albion and Albanius, de 1685, da pena do poeta, dramaturgo e tradutor John Dryden, oferece-nos boa visão dos ganhos dos recursos cênicos, não necessariamente poéticos ou dramatúrgicos, mas cenicamente, sem dúvida, que o teatro da Restauração acumulou, quando os comparamos com aqueles do The Globe ao tempo do Shakespeare. Diz lá a rubrica... Ah, ficou pequeno. Diz lá a rubrica do Dryden. A cena é a Rua dos Palácios, que chega até a frente do Royal Exchange. O grande arco está aberto e a vista é contínua através da parte aberta do Exchange, até o arco do outro lado, e então ao máximo da rua que vai além, como poderia propriamente ocorrer. Mercury desce em uma charrete levada por corvos. Descia. Ele vai até Augusta e Tâmesis. Eles estão deitados em sofás, a uma certa distância um do outro, em posturas relaxadas. Ela é servida por cities, ele por rivers. Um pedestal duplo sobe. Na sua frente estão duas mulheres, pintadas em cor de pedra. Uma segurando um espelho de dupla face, a outra um livro. Elas representam hipocrisia e fanatismo. As mulheres, claro. Elas adormecem sobre o pedestal. E ele desce junto com elas. Descia um palco abaixo. Não era uma coisa para amadores. A didascália de Dryden, essa rubrica, abre a cortina para que imaginemos encenados muitos dos tais méritos superiores, como diz o Spencer, resgatando as palavras de Spencer, desse novo teatro. O grande arco, né? Nós vemos o grande arco, a partir do qual se projetava o palco avental aqui. Os painéis pintados em perspectiva, clara a réplica da perspectiva, garantindo a visão da tal rua que vai além. A descida da charrete. Está vendo? É um desenho de época. Viável graças às chamadas flying machines, máquinas voadoras, operadas por maquinistas profissionais. Eles mandaram trazer um cara da França para operar essa flying machine. A subida do pedestal duplo, aqui não tem, mas a subida do pedestal duplo, feita por meio de elevadores, frequentemente instalados ao fundo das trapdoors, os alçapões,
que havia nos palcos principais, que já eram super utilizados ao tempo do Shakespeare, por exemplo, para a aparição do fantasma do Hamlet, para a aparição das bruxas de Macbeth, para a cova de Ofélia. Mas lembram que eu tinha a rubrica diz: sobe mulheres. É na frente do tal pedestal duplo, melhor, sobre, que está posta. Tudo isso são inovações. Mas a maior inovação do teatro da Restauração está no pedestal. As atrizes, as tais mulheres pintadas de pedra. Ou, melhor, as duas mulheres pintadas em cor de pedra, que o Dryden descreve na rubrica. Se seguirmos Elizabeth Hall em seu The First English Actresses, de 1992, a primeira aparição documentada de uma atriz profissional nos palcos ingleses foi no papel de Desdemona, em Otelo, já em 1660, assim que foi dada a licença, com produção da King's Company de Killigrew. No entanto, aí voltamos aos boys, olhem que fascinante. Boys e atrizes chegaram a disputar personagens até 25 de abril de 1662, quando uma nova patente expedida por Charles II decretou que, daquele dia em diante, somente atrizes poderiam atuar como mulheres nos palcos dos dois teatros londrinos. Então, o Edward Kynaston, que nós vimos, atuou por 2 anos como boy actors e também como um ator desempenhando papéis masculinos, como registrou o Pepys. Eu acho isso fascinante, gente. Enfim, eu acho incrível. Tal querela, isso gera uma querela entre boys e atrizes, porque eles estão disputando o emprego. Tal querela entre boys e atrizes se tornou bastante conhecida no século XXI para nós. Vale aqui lembrar, a partir do filme Stage Beauty, com direção de Richard Eyre. Richard Eyre, by the way, que foi diretor do The Hollow Crown, uma série que adapta as peças históricas do Shakespeare. Filme de 2004, para o português do Brasil, foi traduzido como A Bela do Palco. Não é incrível? E o Kynaston também não é lindo no Richard Eyre? É belíssimo. A tal ponto que nós temos o DVD. Para que se algum dia ele sumir da internet, nós temos o DVD. Ok. Richard Eyre, que ficcionaliza um hipotético... Aí é o filme. Um hipotético romance entre a ex-camareira e recente atriz Maria Hughes e o já mencionado e admirado Edward Kynaston. Nesse momento, não está aqui no meu texto, mas, de fato, os registros que se tem sobre o Kynaston, nenhum deles indica que ele era um homem homossexual. Bien au contraire. Dizem que ele era bastante ávido por mulheres e que as mulheres adoravam convidá-lo para andar de charrete, de carruagem, as mulheres ricas, com ele vestido de mulher. Nunca de cavalo. Nunca cavalo. Exatamente. Nunca cavalo. Se eu já tiver estourado do meu tempo, eu estou me dirigindo para um fim. Fato é que, como o filme Richard Eyre igualmente retrata, a despeito da excelência artística e da sensualidade de Kynaston, ele é muito envolvente no filme, a personagem Kynaston no filme é muito envolvente. O novo público da Restauração, de gosto tão diferente daquele ao qual Shakespeare, Marlowe ou Jonson haviam agradado, não mais se satisfazia com elencos exclusivamente masculinos em cena. Eles queriam, esse público, a plateia londrina, queria ver atrizes atuando. Ficou fascinado pelas atrizes. O fascínio exercido pelas primeiras atrizes profissionais, porém, não parece ter tido, ou certamente não tiveram, desculpa a modalização aqui, sei lá, a gente tanto lê inglês, fica meio inglês no sentido de maybe. Não, certamente não teve razão, não tinha suas razões em algum tipo de distensão do discurso patriarcal, hegemônico e opressor
que tão marcadamente caracterizou o início da era moderna inglesa. O valor dado às atrizes, querer ver atrizes no palco, não significa que a sociedade estivesse menos misógina ou menos machista. Ao contrário, não foram os palcos da Restauração índices de algum tipo de revisão ideológica, posto que possibilitaram a profissionalização das atrizes, davam-lhe voz e exibiam seus corpos. Ingenuidade acreditarmos nisso. Ao contrário, ao exibir seus corpos, o faziam de modo a reforçar uma condição objetificada das mulheres naquela sociedade. Como comenta, novamente, Elizabeth Hall, como artistas, eu cito, como artistas, as primeiras atrizes inglesas foram usadas, sobretudo, como objetos sexuais, confirmando, mais do que desafiando, as visões acerca de gênero na sua sociedade. O que é subscrito por Harold Weber, que afirma em texto de 1986 que a liberdade que as mulheres ganharam para encenar a si mesmas no palco foi, em grande medida, a liberdade para encenar prostitutas. Ainda de acordo com Elizabeth Hall, as atrizes eram comumente solicitadas a fazerem nada, se não posar, como aquelas mulheres no texto do Dryden, que só sobem e descem o pedestal para exibir o corpo pintado de pedra. Como estátuas, é o caso, né? Ou retratos, com decotes acentuadamente fendados, exibindo parte ou a integralidade dos seios. Por isso os homens ingleses acharam as atrizes o máximo. Porque justamente, mais ainda, né, a misoginia se colocou. Em cenas que a crítica especializada chama por couch scenes, cenas de sofá. Se voltarmos à edição, lembra que um marco muito importante no desenvolvimento de Shakespeare como poeta nacional foi a primeira edição, Nicholas Rowe, 1709. Já lá no Nicholas Rowe, olha que interessante, se voltarmos à edição de 1709 das Obras Completas de Shakespeare, editada por Nicholas Rowe, é justamente a representação dessas couch scenes que ilustram peças como Otelo, com a cena, é o Nicholas Rowe, com a edição original, né, em que era ilustrada, com a cena do assassinato de Desdemona, aqui. Otelo. Olha o peito dela. E Cymbeline, quando Iachimo invade o quarto de Imogênia, numa tentativa de estupro. Também com seu seio à mostra ali. Ambas as imagens, em um jogo de claro e escuro, dão centralidade aos seios das personagens. Erotizam corpos que estão sendo vítimas, isso é crudelíssimo, daquilo que hoje não chamavam à época, mas nós chamamos, temos que chamar, de assédio, tentativa de estupro, no caso de Imogênia, e feminicídio, no caso de Desdémona. Os estertores da violência contra a mulher erotizados. Se despir as atrizes em cena era uma forma eficaz de entreter as plateias da Restauração, pasmem, vesti-las de rapazes, também se provou altamente eficiente. Os dramaturgos do período comumente adotaram uma reversão do cross-dressing característico dos boy actors do tempo de Shakespeare. Algo que a crítica especializada, os shakespearianos a tudo nomeiam, chama de breeches roles. Voltamos aos breeches, people. Vestidas com calças justas, as breeches, dos pajens e rapazes do século XVII, as atrizes tinham suas pernas delineadas, seus quadris expostos pelo tecido aderente ou mais próximo da pele, muito mais do que um vestido cheio de anáguas, camadas, armações, blá, blá, blá. A popularidade das breeches
dos breeches roles era tamanho que se calcula, esses são números, que dentre as 375 peças encenadas nos palcos londrinos entre 1660 e 1700, quase 400 peças em 40 anos de restauração, 89 delas, isto é, um quarto delas, oferecia papéis que demandavam que as atrizes se vestissem de homens, na expectativa do quê? Marcar-lhes as pernas. A motivação para a proliferação de tantos breeches roles parece não ser outra, senão mais um mecanismo de erotização dos corpos das atrizes profissionais e, portanto, de objetificação. Na adaptação das partes 2 e 3 de Henrique VI, no Teatro da Restauração, adaptação essa autorada por John Crown, intitulada, em que o adaptador dá outro título à peça, The Misery of Civil War, 1680, a inserção, eu li isso contigo também, Marlene, a inserção de uma personagem, Lady Eleanor Butler, amante do príncipe Edward, que aparece no campo de batalha. Ela cruza o campo de batalha em roupas masculinas, breeched, como indica a rubrica indica, apenas para ser morta e cair no palco, com as breeches, com as pernas marcadas no tecido. A manifestação mais aguda de exploração sexual nas tragédias da Restauração foi o aumento incrível de cenas de estupro que surgem nas peças produzidas após 1660, com a reabertura dos teatros e que também são inseridas nas adaptações daquelas escritas antes de 1640, quando a atividade teatral se vê proibida, incluída neste grupo todas as peças shakespearianas, em que muitas delas vão ser adaptadas para a restauração, e, em particular, o famoso King Lear, de 1680, da adaptação autorada, produzida por Nahum Tate. A mais famosa, comentada das adaptações shakespearianas para o palco da restauração. Apesar de uma carreira literária razoavelmente bem-sucedida, é justamente The History of King Lear que vai garantir a Tate a presença de sua obra nos palcos ingleses por praticamente 150 anos. A adaptação que Tate faz de O Rei Lear encerra características que o crítico Christopher Spencer compreende como típicas das adaptações da restauração. Cito o Spencer: cortes substanciais de cenas, falas e indicação das falas, muita alteração da linguagem e pelo menos uma e geralmente várias adições importantes. E o Tate faz algumas adições. Uma delas: In The History of King Lear, portanto, Tate segue tudo que o Spencer diz que eles fazem. Tate encurta o texto de Shakespeare, removendo a figura do bobo, por exemplo, cuja linguagem poderia ser difícil ou indecorosa ao público da restauração. Moderniza o uso da língua inglesa em muitos aspectos e, em termos de enredo, adiciona uma história de amor, cortando a personagem do rei da França e fazendo com que Cordelia e Edgar vivam um romance com final feliz. Além disso, com o objetivo de concluir a história, e aqui são as palavras do próprio Nahum Tate, como um sucesso para as pessoas inocentes, como ele mesmo indica no prefácio, Tate opta por preservar as vidas de Lear, Kent e Gloucester, que encontram paz na maturidade na velhice. O processo de adaptação promovida por Nahum Tate, isto é, adaptar uma tragédia para um drama com final feliz, passa a ser conhecida como Tatification, tatificação. A prevalência da adaptação de Tate nos palcos ingleses foi de tal ordem que somente em 1800, a peça é de 1680, 1834, William Macready conseguiu restabelecer o final trágico e trazer de volta, 4 anos depois, então, em 1638, a figura do bobo, as performances de Lear, como apontado por J. Haley na sua introdução à peça em edição da The New Cambridge Shakespeare. O que parece pouco valorizado, a meu ver,
mesmo por shakespearianas, do quilate do J. Haley, que ele não comenta isso, na adaptação de Tate, é a inserção de uma cena em que Cordélia é perseguida e assediada por rufiões que querem estuprá-la a mando de Edmundo. Então, até a adaptação do Tate é inserida uma tentativa de estupro, uma cena em que uma mulher, Cordélia, é quase estuprada. Cena essa que era recebida com entusiasmo voyeurístico e sádico pela plateia das 2 últimas décadas do século XVII. Também de autoria de Tate, Nahum Tate, o mesmo do King Lear, The Ingratitude of a Commonwealth, 1681, uma adaptação de Coriolanus, oferece uma sequência totalmente nova de eventos, incluindo uma cena em que Virgília, mulher do herói, clama por misericórdia a Alfídios, que se excita com sua submissão, oferecendo à plateia uma descrição daquilo que ele sente. O Alfídios diz aquilo que ele está sentindo em ver a mulher absolutamente desesperada. O Alfídios vai dizer, não o Alfídios do Shakespeare, o Alfídios do Tate: trancar a beleza suave em meus braços, prender a beleza suave em meus braços, enrubescendo, embora desejando, tremendo, e ainda assim me abraçando. Eu devo enlouquecer com a imaginação. Ele acredita que ela o deseja. Ele diz, vocalizando seu próprio fascínio e também o do público, pelo corpo da atriz, que chega ao palco na cena seguinte ferida, sugerindo que o estupro, desta vez, contrariamente ao de Cordélia, de fato se deu no backstage. Para concluir, cheguei ao fim, estou chegando. Trago um dado que não foi coletado por mim, mas por Gary Taylor, em seu Reinventing Shakespeare, A Cultural History from the Restoration to the Present, livro bastante informativo de 1990. O Gary Taylor diz lá, de fato acabando, as mulheres começaram, citando Gary Taylor, as mulheres começaram a aparecer nos palcos ingleses ao mesmo tempo em que a pornografia começou a aparecer nas livrarias inglesas, afirma Gary Taylor. De fato, a primeira tradução de Ragionamenti, narrativa erótica italiana, de autoria de Aretini, é publicada na Inglaterra em 1685. Lembram do Samuel Pepys e seus diários? Pepys, aquele mesmo diarista que ia ao teatro todos os dias e anotava tudo que assistia e que se fascinou pelo Kynaston, também registrou a sua experiência de leitura de L'École des Filles, romance erótico francês, cujo exemplar de que dispunha fez questão de queimar, talvez por culpa, certamente por vergonha. Aqui, me parece, que o erotismo verbal da literatura porn daquele tempo encontra, infelizmente, um correlato visual no travestimento dos boy actors e na objetificação e violência ao corpo feminino nos palcos teatrais ingleses. Thank you. Não é? Então, Leonardo, muito obrigada. Aprendi muito. I can no other answer make but thanks and everything. Arrasou. E alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Marlene? Então, a gente tem um tempo. Eu queria saber uma coisa que nunca, eu descobri. Que classe social pertenciam essas moças que entravam, depois na restauração? Porque
para fazer os papéis, elas tinham que saber ler. Uma época em que as mulheres não eram alfabetizadas. Você encontrou alguma coisa? Eu acho que Não algumas era... vinham... A Elizabeth Hall fala isso naquele The First English Actresses. Eu acho que algumas vinham da própria corte. Camareiras, aias, damas de companhia, elas eram letradas, né? Agora, eram mulheres que ficavam muito estigmatizadas, né, Marlene? É o caso da Nell Gwyn, que era Que vai amante... se- Agora, a Nell Gwyn, ela era vivia Vendedora de laranjas, fruta, né? laranja no teatro. No teatro, É. né? A sua pergunta é pertinente. Que nível de alfabetização ela tinha para decorar o texto? Pois é, entende? Isso aí que é uma... Né? Como? Alguém lê, né, para ela. Só se fosse. Alguém passa o texto com ela. Só se fosse Passavam isso, né? o texto com ela. Mas, ao mesmo tempo, tinha um problema. Se ela fosse fazer uma dama, ela tinha que conhecer como é que era, né, os gestos, como é que uma dama se comportava, que era diferente de uma vendedora de laranjas, né? Entende? Então, era uma coisa que sempre me fascinou, saber classe social. Essas primeiras atrizes, que elas pertencem... Bom, claro, a reputação era péssima. Era né? péssima. A reputação era péssima. Então, não sei, eu acho que não podia ser do tipo da Nell Gwyn. Eu acho que tinha que ser um pouco mais acima, né, do que era. Você não encontrou nada, nunca encontrei também nada sobre isso. Tem essa referência à camareira, Lady in Waiting. Mas, Lady in Waiting talvez não, eu estou farfetching, porque elas já eram ladies. Mas camareira, do household. Porque outra coisa que também nota é a diferença entre elas e as mais atrizes mais tarde, né? Quando você chega na era vitoriana, as atrizes são Mrs., né? Mrs. Fulana. Pois é, para mostrar que elas eram atrizes, porém honradas, senhoras casadas, né, e tal, né? Isso faz também eleva a classe social e a posição da atriz naquela sociedade. No século XVIII, a própria mulher do Betterton, né? Sim. Atriz. Ela vai ser Mrs. Betterton. Mrs. Betterton, o Thomas Betterton, Mr. e Mrs. Betterton. Entende? É só isso. Mas eu acho que a questão de classe social, elas não deviam ter a melhor formação. Não. Provavelmente o texto era passado oralmente, elas decoravam. Agora, a Nell Gwyn até vai conseguir toda a proteção do rei, né? Porque se torna amante dele. Se torna amante dele e mãe dos filhos dele mãe também. Mãe de filhos, não na moldura do casamento, mas mãe de filhos dele, né? Que foram agraciados com títulos. Com título, exatamente. Leonardo, inicialmente eu agradecer, porque foi verdadeiramente fascinante. Eu aprendi tanta coisa. Não, tudo. Eu tenho uma observação e uma pergunta. A observação é só uma curiosidade. Há uma pesquisadora inglesa chamada Laura Mulvey, que é de cinema. Ela tem um ensaio que talvez tenha sido, é difícil dizer ou mais, mas um dos mais importantes ensaios da década de 80, em que ela mostra que o cinema enquanto linguagem se constitui pela criação de um narrador e de um olhar, que é um olhar de voyeurismo em relação ao corpo objetificado da mulher, a partir de uma erotização, mas também de uma violência em relação ao seu próprio corpo. É fascinante, porque é exatamente o que você descreveu a partir de 1662, quando as atrizes finalmente são admitidas no palco, mas elas parecem que são admitidas para serem apenas um objeto de desejo de um olhar que é propriamente masculino. É o argumento da Laura Mulvey para a constituição do cinema enquanto linguagem. É fascinante, não é? Muito. É muito próximo. A pergunta é curiosidade mesmo. Eu achei absolutamente fascinante como você pensou a questão do gender e como o trabalho, ou, digamos, a multiplicação da ideia de gender afeta o genre. Você citou uma ou duas peças como exemplo concreto disso. Eu fiquei pensando em que medida a própria figura da Rainha Elizabeth não foi importante para essa, digamos, polinização entre gender e genre. Porque, como mulher, ela não era suposta ser a rainha que ela foi, no sentido de constituir a própria Inglaterra moderna, de principiar a criação de um império. E, como você mesmo mencionou, ela fazia um jogo muito inteligente. Ela não podia não ter pretendente, porque ficaria óbvio que ela nunca se casaria. Mas ela sempre soube jogar com esses pretendentes, de modo a, de fato, nunca se casar, para não se tornar mulher, ou seja, não poder ser prince.
Então, em que medida a própria Rainha Elizabeth, nesse período, não é uma espécie de metonímia ou não é uma atmosfera em que gender e genre também se polinizam? Mas eu acho que é. Eu acho que em todas as medidas. Sobre essa questão do gender, genre, e que no português é mais feliz isso, né? Porque é gênero, a homofonia é completa. He's the guy. Davi é que teoriza muito sobre isso. Eu surfo numa onda dele. He's the boy. A questão do gender e do genre, né? O que eu acho que é interessante que acontece ali, naquela cena em particular, é esse encontro, esse paralelismo, né? A peça dos artesãos ali no Sonho de uma Noite de Verão, muito lamentável, comédia e crudelíssima. Então você, quer dizer, ela é adjetivada como uma tragédia, como as tragédias eram adjetivadas, mas é comédia. Então há um confronto. E o outro dizendo que tem barba e que vai ser mulher. Então há um reforço, né? Agora, sobre a questão da Rainha Elizabeth I, eu sou absolutamente encantado pela figura dela. Assim, encantado não por por analogia, fala da bardolatria, não por uma elisabetolatria, mas justamente por conta, eu acho que dessas questões aí que você trouxe. A figura dela obviamente, eu certamente parto sempre do princípio que ela é uma figura metonímica da sua época. Não à toa ela batizou a época, né? Como era elisabetana, época elisabetana, teatro elisabetano. Uma certa brincadeira, que não tem nada de brincadeira, que eu geralmente faço assim quando começo a falar do teatro elisabetano. Já fiz isso até no contexto da UERJ, a convite da Fernanda. Assim, sempre mostro um retrato da Elizabeth, né? E mostro como aquela figura é uma figura que, de uma certa forma, também metaforiza ou tem uma relação metonímica com a ideia de renascimento na Inglaterra, né? De que bota tudo. Então a mulher tem pérola, tem frufru, é tudo. Não é do tipo, vamos escolher, é aquela brincadeira. Hamlet, na verdade, não devia ser elisabetano. Se ele fosse elisabetano raiz, ele ia falar to be and not to be, porque ele não ia escolher. É o que o Shakespeare faz. Bota tudo. High culture, low culture, nome feio, com rima linda. Nome feio parecia minha avó falando, né? Palavrão ou palavra de baixo calão, com versos os mais lindos, herança medieval com herança greco-latina, é tudo, é uma ansiedade pelo tudo. Agora, a própria figura da Elizabeth nos retratos um pouco passam essa ansiedade de tudo, né? De tudo. E eu acho, realmente, ela fazia esse jogo entre gêneros, né, de uma certa produção de uma androginia, né, em si mesma, incrivelmente. O discurso mais famoso da Elizabeth faz esse jogo, quando ela vai fazer a oração, porque ela muito irritada com a história da guerra com a Espanha, irritada porque ela teve que eleger o Leicester para ser comandante, porque ela, mulher, não podia ser generala, e ela vai passar a tropa, fazer o blessing à tropa, ela vai dizer, eu posso ser frágil e algo no campo semântico da frágil. Feeble. Frágil e frail. In the body of a woman, but I have the heart of a king, and of a England, and the heart and the stomach of a king, and of a king of England. Então ela diz, ela joga com isso. I'm a queen, mas eu tenho o coração e o estômago de um rei. Ela o tempo todo se coloca nessa posição entre o masculino e o feminino e também resvala para um lado ou para o outro, conforme ela queira. Porque na hora de fazer todas aqueles... Era um bando de embaixadores indo à Inglaterra. O próprio Filipe II, que era viúvo da mulher, da irmã dela, né, o Filipe II da Espanha, fica insistindo, embaixador lá, De Freia era o nome do embaixador. De Freia fica lá insistindo, querendo se casar com a Elizabeth. Ela enrola. Não. Depois tem o Duque d'Alençon. Ela não. Ela usa o corpo dela, né? Essa coisa de uma mulher ser uma commodity, ela usa. Porque com isso, ela ia conseguindo uma série de... Ela se aproximava desses países, tecia relações diplomáticas dentro da diplomacia da época, né? Mas viviam em guerra. Mas, enfim, relações bilaterais com esses países.
Agora, e eu acho que então, quer dizer, entre o masculino e o feminino, ela transitava com uma maestria incrível. A própria ideia da virgindade, de Virgin Queen, que mesmo a Inglaterra ultra reformada, bababá, tem alguma coisa aí de Virgem Maria que ela bota, que se coloca para si, alguma coisa de uma santificação, né? The Virgin Queen, você vê que a relação é de continuidade. Virgin Queen, gloriana, adjetivos assim meio santificantes. Agora, ela também transmuta um gênero, né, no sentido de uma nova forma de governo, de o estabelecimento da Inglaterra como uma potência na Europa, porque a monarquia, quando a Inglaterra, a Elizabeth assume o poder, em 1558, a Inglaterra está vindo da Maria I, da Maria chamada Maria Tudor, católica. A Inglaterra é um país economicamente meio... né? A Elizabeth sobe aquele país, dispara aquele país, faz aquele país ser uma potência, sobretudo depois de vencer a Armada Espanhola, conquistando uma série de rotas marítimas e uma série de coisas. Então, quer dizer, eu acho ela uma figura fascinante. E como deve ter sido duro para aquela mulher ser mulher. Inclusive, no início do reinado, ela já ascende ao trono com 1000 resistências, até do William Cecil, que depois vai se tornar um homem de ultra confiança dela, que é, não sei se é Lord Chancellor, você sabe, Marlene? Ele é gabinete de Estado, secretário de Estado, alguma coisa análoga a isso. E o próprio Cecil tem vários registros, em cartas, em reports de outros, que ele dizia que era uma temeridade o país estar na mão de uma mulher solteira, era uma temeridade. E ela, ao contrário, ela percebeu que o contrário. O que é genial nela foi ela ter percebido que era o contrário, que temerário seria ela se casar. Porque se casar, seria se casar com um estrangeiro. E, portanto, dar alguma ascendência a uma cabeça coroada estrangeira na soberania do país, né? Casar-se internamente seria privilegiar uma família, né? Ou sei lá quem, os Cecil, ou os Bolena, ou os Seymour, ou os Neville, e, portanto, fustigar aquelas briguinhas que não eram tão briguinhas assim, porque a Inglaterra de 1455 a 1485 viveu uma guerra civil bastante devastadora. Então, justamente meio que se blindar ali em alguma coisa que ela se dá de um corpo que não tem muito uma certa indisposição para o casamento, um feminino que ela usa quando está afim, né? E acho que ela foi muito sagaz. Eu acho que foi das maiores tiradas políticas dela. E também entender que toda essa questão em relação ao teatro, que os boy actors são o alvo número 1, era uma questão, em última análise, também de Estado, né? Porque era esta briga, essa peleja entre puritanos e anglicanos. E defender a posição anglicana era defender a coroa e o seu próprio poder. É ela que vai... por exemplo, quando os teatros, porque os teatros primeiro ficam só nas periferias, chamadas liberties, né? Primeiro The Red Lion, The Theatre, The Rose, depois o The Globe vem para cá. Mas quando os teatros começam a surgir no interior dos muros da City, também é ela, porque ela diz que aqueles monastérios desativados, The Black Friars, The White Friars, o pai dela, quando da Dissolution of the Monasteries, tinha encampado aquele patrimônio à coroa. Então, as autoridades locais não tinham jurisdição. Quem tinha jurisdição era ela, que era monarca. Então, ela permite, dentro daqueles prédios da City, os espetáculos teatrais. Ela briga pelos teatros, a meu ver, não é apenas porque ela gosta, ela certamente gosta, tanto que ela encomenda peças para a corte, ela adorava. Mas é mais que isso. Manter os teatros ativos significava para ela manter a Igreja Anglicana soberana. Porque para nós isso não é uma questão. E ela foi muito criticada por isso não ser uma questão, né? Porque quando ela encontrou, em 1558, o reino católico,
ela tinha que acender uma vela para Deus e outra para o outro Deus. Né? Ela tinha que acender... Pra você ter uma ideia, como ela encontrou resistência dos católicos, foi tamanha a resistência que ela teve dificuldade em encontrar um bispo que celebrasse a coroação dela. Não foi o cardeal de Canterbury, não foi de Westminster, acho que ela mandou chamar um outro, menos elevado na hierarquia religiosa, acho que foi o de York, e mesmo assim, o cara, na hora, fez o que para os católicos é um milagre da transubstanciação. E na frente dela, a mulher coroada, e ela se retirou. Ela se retirou da própria coroação, foi para uma área, uma nave, né, como se diz em catedral, se retirou e não assistiu o milagre da Santa. Ela foi desafiada pelo cardeal no momento da coroação dela. Então, ela realmente teve que rebolar muito. E eu acho que manter os teatros, não ver problema nos boy actors, fomentar a atividade teatral, era uma campanha política, era dizer, aqui quem manda sou eu, não são os puritanos, né? Não são esses que acham que eu estou baixando a cabeça para os papistas, porque ela era acusada de ser quase papista. Né? Falei demais. Agora vamos brindar. Então, Léo, muito obrigada. Obrigado. Next. Tá gravando?